tudo bem com vocês? Começa agora mais um Tela Política, um programa de conteúdo original da plataforma de streaming do SBT Interior, o Tela 2. Hoje, quem a gente recebe nos nossos estúdios aqui em São José do Rio Preto é o deputado estadual eleito pelo MDB, Itamar Borges. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco dessas ações importantes para a região e para o Estado. Sim, dando continuidade à série de entrevistas com os políticos da nossa região. Hoje a gente está com o Itamar Borges, natural de Santa Fé do Sul, já foi prefeito de Santa Fé por 3 mandatos, vereador de Santa Fé também, e agora está exercendo o 3º mandato como deputado estadual. Deputado, o que mudou de quando você começou, quando você foi prefeito em 1990, naquela década de 90, para agora? Qual que é o Itamar de hoje? O que ele amadureceu? Olha, primeiro, comecei muito jovem, né, Juliano? Com 20 anos eu me elegi vereador, 24 anos eu já estava como prefeito. Um momento da própria legislação, as próprias demandas com características diferentes. Antes você tinha um pouco da presença do amadorismo na gestão pública e de lá para cá veio que não se tem mais espaço para o amadorismo. O profissionalismo passou a ser exigido no aspecto de você fazer a boa gestão, colher resultados, tanto com a sociedade como com a gestão que você tem. Além, claro, daquela questão que você se envolve no aspecto do político e resultado. Por quê? Porque você tinha muito no passado dos eleitores ou das eleições que era mais com viés político. E hoje o eleitor tem um olhar mais exigente, que vai um pouco para essa questão do profissionalismo. Cada vez mais o eleitor aperfeiçoa, cada vez mais ele se torna mais exigente, o que acaba sendo bom para as cidades e acaba sendo bom para a política também. Percebe-se também que quando o político ele é deputado estadual, quando ele está na legislação, ele talvez seja menos cobrado quando ele está na frente de combate, como um prefeito, como um governador. Não é assim, não. Você também é cobrado pelo seu eleitor? Muito, até porque cada mandato é uma escola. Eu, como prefeito, usei muito do que eu aprendi como vereador. No meu 2º e 3º mandato, usei do 1º e 2º. E como deputado, eu exerço na Assembleia as experiências que eu adquiri nos meus mandatos anteriores e o relacionamento com as pessoas, com as frentes parlamentares que eu desenvolvo. E isso te coloca muito direto com o cidadão, com o eleitor, com a entidade, com a cidade, e te traz, com certeza, muitas demandas que te ajudam não só a fazer a interlocução do cidadão e da cidade com o Estado, mas também de dar a resposta às demandas e às conquistas que são fundamentais para o desenvolvimento dos nossos municípios. O deputado Itamar Borges ocupou no governo João Dória, do Estado de São Paulo, a Secretaria de Abastecimento e Agricultura do Estado. Foi um desafio muito grande, porque você, como próximo ao agricultor, você vem de uma região onde a agricultura familiar ela faz parte da economia e do desenvolvimento econômico e humano das pessoas, né, da cidade. Como que foi estar à frente dessa pasta e o que você pôde mudar de fato na vida das pessoas do paulista, aquele que vive lá no campo? Juliana, a vida política é uma escola. O prefeito, ele se torna assistente social, médico, engenheiro, ele aprende e vive um pouco de tudo. E eu, na Assembleia, trouxe isso, criei a frente de apoio a santas casas e hospitais filantrópicos, do empreendedorismo da micro e pequena empresa e do agro paulista. E aí eu remeto um pouco para o histórico que me fez chegar na secretaria. Filho de pequeno produtor rural, muito envolvido quando prefeito com a política das pequenas propriedades, da agricultura familiar, as nossas cidades da região, tanto São José do Rio... Importante, né, deputado? Todas as cidades das nossas regiões, do interior do estado, tem muito vínculo com o agro. Vive disso, né? Vive, a característica. Nasceu disso e até hoje. A diversificação, a agricultura familiar, a produção, mesmo com a chegada das grandes produções de cana-de-açúcar e outras mais, mas manteve um pouco de tudo isso. Então, essa experiência e essa coordenação da frente e a presidência da Comissão de Agricultura me rendeu aí esse convite importante para presidir, para ser o secretário de Agricultura. E aí, com certeza, eu vivi das experiências mais gratificantes da vida pública, porque você praticamente coloca em prática aquilo que era o plano de governo do governador, tanto na oportunidade do Dória, como o nosso novo governador, o Rodrigo. E com isso, nós trouxemos programas importantes
que vieram ao encontro, a começar lá do crédito para o pequeno, para a agricultura familiar, da liberação de recursos sem juro, com subvenção de juro para a compra de trator, implementos e maquinários, até para o plantio, para a renegociação, incentivo à cooperativa, incentivo à associação de produtores e algo que vai na linha direta, a segurança no campo. Né? Um programa importante que veio ao encontro daquilo que era uma demanda que nós sentimos no dia a dia, que era fortalecer o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, com equipamento e com a atividade delegada e com a própria Guarda Municipal. Deputado, eu também vou destacar um projeto que você colocou em prática que mudou a vida das pessoas no campo também, que foi o mapeamento rural, né? As rotas rurais. Você conectou essas pessoas ao mundo, digamos assim. Antigamente você não conseguia nem encomendar algo que chegasse à tua fazenda, à tua sede, ao teu sítio, né? Encomendar, comprar algo pela internet. Isso aproximou mais as pessoas da vida do mundo de hoje, né? A longo prazo, isso é um ganho muito bom para o produtor, para o pequeno produtor rural, né? Porque ele vai poder ter acesso a coisas que ele não tinha antes, né? Além de cidadania, Juliano, isso é inclusão produtiva, inclusão comercial e um pouco também de fortalecimento e encurtamento do atendimento de saúde e de segurança, porque você tem uma referência, tem o endereço. Nós demos o CEP, o endereço para cada produtor. Em julho agora, o Estado estará, através da nossa Secretaria da Agricultura, entregando 100% dos municípios, mapeado com endereço, nome de estrada, endereço na porteira, identificação das propriedades, que com certeza fortalece também o acesso e a produção e a produtividade. Isso é muito importante destacar. É como se fosse uma identidade rural, né? Ele ser reconhecido perante a um governo, perante a um sistema, né? E poder, como você colocou no início, né? Receber o que ele precisa, mandar o endereço, Sim. solicitar, desde compras que se faz, até mesmo os mais novos e recentes delivery, entre outras coisas. Tamar, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre assistencialismo, né? A gente está passando por um período, uma onda de frio aqui no país, que pegou muita gente de surpresa e a gente sabe que muitas pessoas estão passando dificuldade e necessidade por conta disso, não só pela onda de frio, mas também por alimentação, morador de rua. As entidades sociais, elas desempenham um trabalho muito fundamental no para-governo, digamos assim. Se não fosse elas, o governo teria mais dificuldade ainda de tratar toda a população. Hoje é mais importante as entidades sociais para o governo ou o governo é mais importante para essas entidades? Como que você está na sua avaliação? Eu não tenho dúvida de que as entidades hoje têm um papel fundamental, dos mais estratégicos para o governo. Eu que fui prefeito e disse para você que trago essas experiências, quando me tornei deputado no meu primeiro mandato, eu elegi as entidades sociais e assistenciais e as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos como prioridade do meu mandato, para destinar os recursos. Por quê? Porque eu vivi como prefeito e hoje também continuo vivendo e assisto e acompanho a diferença que faz para o município e para o Estado a existência dessas entidades, seja no atendimento às pessoas especiais, às crianças, aos adolescentes, aos infratores, aos idosos, abrigo de eventuais moradores de rua, alimentação, segurança alimentar. Então, hoje, cada vez mais essas entidades estão indo e fazendo a diferença na vida do Estado. Tanto que, recentemente, o nosso novo governador Rodrigo ampliou os recursos para o custeio dessas entidades, que é o recurso per capita que elas recebem, e ainda uma nova situação também com relação às nossas APAES, que são as escolas para alunos especiais. Aumentou o repasse agora. Aumentou, né, o repasse e já se estuda uma outra questão, os alunos de 30 anos acima que deixam de ter o per capita para que possa passar a receber também. É um processo que precisa desenvolver mais ainda, porque as leis também não favorecem tanto esses repasses de verbas, elas estão com muita burocracia. É preciso, como deputado estadual, o senhor tem a faca e o queijo na mão, modificar essas leis para que a coisa se torne mais viável? Cada dia mais a simplificação, cada dia mais a desburocratização vem acontecendo. Mais recentemente, o governo de São Paulo inovou. Nós não podíamos antes repassar o recurso para as entidades
se não fosse se não fosse uma emenda específica para um carro, para uma obra, para um objeto específico. A partir deste ano, como na saúde você repassa para o hospital e para a prefeitura fundo a fundo e depois ele presta conta do que ele gastou, para as entidades agora também as emendas impositivas poderão ser fundo a fundo, para que as entidades possam receber mais facilmente, mais rapidamente e atender essas demandas. Eu acho que é um meio e uma forma de reconhecer, é um reconhecimento do governo da importância do papel das entidades e vai, com certeza, destinar ainda mais recursos para elas. É preciso melhorar um pouco, então, as leis, né, deputado? Muito, muito. Acho que existe um trabalho que nós temos trabalhado muito, que é de reduzir a burocracia, que é revogar as leis inúteis. O que nós temos de leis que travam, que atravancam, que atrapalham, é incrível a quantidade. Então, nós temos já um movimento na Assembleia, a Câmara Federal também tem um movimento nesse sentido, chamado de revogaço, que é revogar essas leis que só atrapalham. Você tem toda a razão. E tem muitas, né? São muitas, né? Muitas. E não só revogar, né, Juliano? Revogar e modernizar. A existente. Modernizar. Deputado, uma veia muito forte do seu trabalho também é o desenvolvimento econômico, né? Você vem, da sua história, vem de pequena cidade hoje, você está na Assembleia de São Paulo, que é uma grande cidade. Mas a gente conseguir desenvolver o pequeno interior não é uma tarefa fácil, porque você precisa criar emprego, você precisa gerar emprego para essas pessoas de carteira assinada, você precisa atrair investimentos, atrair empresas. Como que você pretende fazer com que esse emprego chegue nas pequenas cidades e faça esse desenvolvimento econômico acontecer? A Frente do Empreendedorismo, que coordenamos na Assembleia, exerce muito esse papel. E eu trago um pouco da minha experiência de prefeito lá em Santa Fé, que foi a desoneração. Quando você desonera, você simplifica a vida do empresário, você não trata o empresário como peteca. Ele, para abrir uma empresa, ele tem que vir aqui, 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 aqui. Você concentra. É os poupa-tempos, ganha-tempo. Além, claro, de reduzir a carga tributária. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Você estimula o acesso. Eu me recordo de uma situação que foi interessante, que fez a diferença. A empresa, no primeiro ano, eu estabeleci que ela tinha 100% de desconto dos tributos municipais. No segundo ano, 70%. No terceiro ano, 50%. Só no quarto ano que ela tinha uma carga tributária completa municipal. E mesmo assim, trabalhávamos com o mínimo. Isso acabou estimulando. Isso abre novas empresas, gera renda e, com certeza, gera empregos novos. Eu tenho visto também uma ação importante que nós apoiamos, que são os cursos profissionalizantes. A própria rede pública estadual, nas escolas de período integral, que aumentou muito, de 300 para mais de 2.000 escolas de período integral, e até 2023, todas as escolas estaduais do Estado, ela agrega o ensino técnico, o ensino profissionalizante dentro do ensino médio. Né? A capacitação. Aumento da chance do jovem conseguir um emprego. Melhora a mão de obra. Você vê hoje, nós temos hoje falta de mão de obra em tecnologia, em TI, em informática. Então, cada vez mais você tem que evoluir no aspecto de preparar a mão de obra para aquilo que o mercado está buscando. Eu acho que é isso que nós, como parlamentar, podemos fazer, integrando com as ações dos municípios. Enquanto deputado, o senhor sempre esteve no governo em uma posição favorável, tanto na Assembleia como fora dela também, no caso da Secretaria de Abastecimento. É mais fácil conseguir com que o teu propósito, os teus objetivos passem no plano a seguir? Por exemplo, você apresentar uma lei e você tem todo o apoio dos seus partidários, dos seus correligionários para aprovar aquela lei que você tanto quer. Você já teve dificuldade, enquanto deputado, de conseguir aprovar uma lei? O que leva a você a aprovar uma lei é, na verdade, a importância dela, o impacto que ela causa, o benefício que ela traz. Independente se você está em um partido ou outro, nós temos aprovado leis de todos os partidos, de todos os deputados na Assembleia. E leis importantes, todos têm propostas interessantes. Eu tenho leis, desde a inserção da educação empreendedora na rede estadual, que hoje faz parte da rede pública, volta um pouco para o tema anterior que nós falamos. Nós temos leis importantes, como a criação do programa Santas Casas Sustentáveis, que estabeleceu um repasse permanente para Santas Casas, que hoje é o denominado Mais Santas Casas, ajudou a fortalecer o caixa
das Santas Casas, temos uma lei importante que melhorou o recurso para o Banco do Povo, para oferecer mais crédito para o pequeno empresário, para a dona de casa, para aquela que faz o salgadinho, para aquele que tem o início de um negócio. Então, a legislação, quando ela mostra o resultado do benefício, ela tramita naturalmente. Eu tive leis do governo, desde que estou na Assembleia, há 12 anos, que eu mesmo sendo apoiador do governo, fui contrário e trabalhei para que modificasse. Então, eu acho que é o contexto, é o impacto da lei, a necessidade, porque muitas vezes você aprova uma lei que todos gostam. Às vezes você aprova uma lei que alguns não concordam. Mas administrar é pensar na próxima geração e muitas vezes você tem que tomar medidas duras via governo que você acaba tendo que aprovar importantes medidas. Fiz assim como prefeito, fiz como deputado e eu acredito que a gente tem um balanço bastante positivo e quando tem algum erro, a gente procura aprender com o erro. Deputado, você vem de uma geração de políticos que pensam de uma maneira diferente, né? Que veem o favor do benefício à população para poder se fazer política. Mas tem muita gente que entrou nas últimas eleições, que veio de uma onda nova, sucesso da internet, que acabou virando deputado federal, deputado estadual, que não pensa assim, que eles estão ali para lacrar, é o tal da lacração. E ainda existe isso na Assembleia, na Lesp não é diferente. Tem gente que está ali dentro para atrapalhar ou para ganhar seguidor nas redes sociais. Esse tipo de político, o senhor acha que vai continuar tendo vez depois dessas eleições de outubro agora? A minha expectativa e o que eu percebo no que nós temos acompanhado é que não terá esse espaço nessa eleição. A turma da lacração não entra mais. Porque o resultado está aí. Os mais votados, na maioria das cidades, não conhecem a cidade, não tem relacionamento. Quando procurado, não participam da vida da cidade, não ajudam as entidades, não ajudam os hospitais, não ajudam as cidades, porque foi eleito numa onda ou de rede social. Isso é importante, porque o eleitor precisa saber ter essa noção, né, deputado? Com certeza. Então, o eleitor percebeu isso. Os prefeitos eu tenho percebido nos prefeitos, nos vereadores, um movimento nesse sentido, de mostrar para a população, olha, vamos votar em quem é daqui, em quem tem relacionamento, em quem tem serviço prestado, em quem tem história, quem tem vínculo, porque senão o município não consegue depois cobrar dele o apoio que o município precisa, que a cidade, que o cidadão precisa. Eu acredito que essa onda foi uma onda da outra eleição e que já mostrou que não é o caminho para beneficiar a cidade e a população. Essas eleições agora a gente ganhou 2 milhões de eleitores, novos eleitores, né? Que é muito. E principalmente de 16 a 18 anos. Como que o senhor está lidando com essa parcela do eleitorado, digamos assim, para conseguir ajudar na sua reeleição? Eu brinco sempre que toda eleição eu falo, olha, juventude com experiência. Aí o pessoal fala, mas juventude é a juventude da renovação. Eu entendo que o político, a cada mandato, ele tem que se renovar. Quando eu fui prefeito e me reelegi, eu me renovei. Eu disse, olha, pessoal, é uma nova gestão. É uma continuidade, mas nós precisamos pegar novos desafios, porque senão nós vamos acomodar e vamos fazer pior do que nós fizemos até agora. E a mesma coisa como deputado. A cada mandato eu me renovo. Me renovo para olhar a demanda da juventude, da criança, do adolescente, seja da oportunidade de trabalho, seja no lazer, seja no entretenimento, seja na saúde, em todas as áreas. Olha a evolução da saúde. Todos os investimentos que se teve na saúde para tantas demandas específicas, de repente vem uma pandemia e muda o foco, para tudo e olha para outra ponta. Então, acho que a política é um pouco disso, é se adaptar àquela novidade e nós temos que nos adaptar a esses 2 milhões de novos eleitores jovens, de 16 a 18 anos, além de nos adaptarmos às necessidades que vão surgindo com os eleitores já de meia idade ou de idade mais avançada. É uma parcela da população que muitas vezes a gente não sabe ainda o que eles pensam, o que eles querem, né? Mas são bem idealistas, né? A gente vê pela forma com que eles se expressam nas redes sociais, os jovens eles estão mais politizados. E isso torna um desafio para o político, né? Saber o que eles querem para poder devolver isso para eles, né, deputado? Por exemplo, nós falando agora há pouco da onda da rede social que elegeu. Esse eleitor mais jovem que você fala, ele acaba sendo um eleitor muito ligado à rede social, acompanha muito.
E esse tem sido o papel dos prefeitos, dos pais, das lideranças de cada cidade, mostrar que essa onda, que esse resultado da rede social, ele pode sim existir para quem tem vínculo com a cidade, para quem tem compromisso, para quem tem serviço prestado, mas não porque apareceu aí e se coloca como um salvador da pátria, que na verdade a gente sabe que o resultado não é esse. Então, vamos falar de apoios políticos. O senhor é candidato à reeleição para deputado estadual pelo MDB. O teu partido, no âmbito nacional, ele não apoia o teu governador, o teu ex-governador, que é o Dória. Tanto é que o senhor foi secretário, muito ligado a ele. Isso interfere na sua decisão, na hora do teu apoio? Porque o MDB, ele já se manifestou a favor da Tebet, digamos assim. Ainda não se sabe nem se vai ser, mas eles não querem o Dória. Como que o senhor se sente dentro do partido nesse movimento? Muito confortável. A decisão do MDB será a decisão que eu vou acompanhar. A Simone Tebet é pré-candidata, o Dória é meu amigo, sabe disso, que em definindo pela candidatura dela é a de Simone que nós vamos apoiar, como o meu partido aqui em São Paulo já decidiu pelo apoio ao nosso novo governador, ao Rodrigo. Eu ia falar do âmbito estadual, que já está decidido. Já decidiu, nós vamos apoiar o Rodrigo, vamos compor a chapa de coligação, e na esfera federal está ainda tendo umas tratativas, e a Simone é hoje a minha candidata. O senhor segue pelo partido, então? Vou seguir pelo partido e tenho trabalhado nesse movimento para ver qual vai ser a definição. Eu torço muito, eu trabalho muito e tenho uma expectativa em que pese nós estarmos acompanhando essa polarização de esquerda e de direita, de extremos que nós estamos vendo, tanto com relação à candidatura do Bolsonaro como com a candidatura do Lula, eu torço muito que possa efetivamente ter essa terceira via que às vezes está sendo até ironizada pela demora de um surgimento ou de um crescimento. Mas que está patinando, né? Isso, mas eu não ironizaria, porque o eleitor está sim olhando essa polarização. Mas o eleitor vai olhar e decidir pela eleição a hora que vier o período eleitoral, que ele conhecer melhor os candidatos, com o programa de televisão e entre outras coisas. Então, eleição realmente depois da apuração. E, com certeza, temos que aguardar quem serão os candidatos e como vai ser o comportamento desses. A minha torcida é que uma terceira via possa surgir, seja o nome que for. Trabalho hoje por essa composição da Simone com os demais partidos e que defina aí um nome que possa realmente vir ao encontro do que o Brasil e do que o cidadão precisa. Eu vejo muito, um papel muito importante nessa polarização, Juliano, lá na questão federal, na importância da eleição do governador de São Paulo. O governador de São Paulo, ele vai ter um papel fundamental se prevalecer esse foco que está tendo aí, que nós estamos assistindo com relação à eleição presidencial, para manter o equilíbrio, porque nem o extremo de lá, nem o extremo de cá é bom para o país. Então precisa ter um ponto de equilíbrio, né? Eu falo isso muito com o Rodrigo, dessa importância que vai ter o novo governador de São Paulo a partir de 2023, que é de ser o fiel da balança, de segurar com a liderança que São Paulo tem no país, o Estado, a locomotiva, com a participação do grande número de eleitores, vai ser decisivo quem será o nosso próximo governador. Por isso que é importante, e eu trabalho muito para isso, quem conheça o Estado, que tenha vínculo e relacionamento, que possa efetivamente conseguir identificar as questões e representar o Estado, não só aqui, mas também na esfera nacional. Rodrigo Garcia, ele não aparece entre os 3 primeiros lugares da pesquisa para o governo do Estado de São Paulo. Ele ainda está lá atrás, mas está com uma crescente. Você acredita que ele vai conseguir alcançar e chegar a disputar o segundo turno? Acredito, primeiro porque ele é muito pouco conhecido. Hoje, 1/3 conhece o Rodrigo. Está conhecendo agora, com o governo na área, que ele tem feito. Eu acho que faltou trabalhar em cima do novo governador de São Paulo para que ele tivesse bem mais colocado nas pesquisas. Como vice, ele acaba não tendo essa exposição que o governador tem. Então, agora que ele, como governador, está avançando nesse aspecto. Agora, o Rodrigo começou na agricultura. Com 20 anos, estava lá na Secretaria de Agricultura como secretário adjunto. Foi secretário de 4 pastas: agricultura, habitação, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, governo, vice-governador, governador, presidente da Assembleia, secretário na capital, em São Paulo. Então tem uma visão, conhece o interior, conhece a Grande São Paulo,
conhece as demandas do Estado, foi o gestor que administrou esse que, para mim, é o maior governo da história de São Paulo. Esse governo que está no seu último ano... Ele foi praticamente o CEO do Dória, né? Ele foi o CEO do governo, ele que tocou todas essas ações. É o governo, eu fui prefeito. Se você somar o que os municípios receberam neste governo, equipara-se a 4 outros governos, tanto em recurso, investimento para a saúde, para a educação, para a área social, para a melhoria. As estradas, olha as rodovias todas sendo recuperadas, as estradas vicinais, as estradas rurais, investimento em ciência, em pesquisa, em inovação, diferença e diminuição das desigualdades. O Rodrigo tomou posse aonde? Num bom prato, mostrando a preocupação, o olhar do governo para essa diminuição das diferenças. Então, eu não tenho dúvida de que ele vai não só se tornar conhecido com o perfil que tem, por ser de São Paulo, por ser realmente alguém que vem do agro e por conhecer tudo isso e por estar há 27 anos na vida pública. Há 27 anos ele escolheu se dedicar. Ele não é um aventureiro, ele não chegou hoje e falou, eu quero ser candidato. Ele está aqui trabalhando há 27 anos, portanto, é um ideal para ele. O senhor falando do Bom Prato, agora eu vou até tocar num assunto que você fez uma indicação para a construção de um novo Bom Prato em São José do Rio Preto, que atendesse a área do HB. Ali, por dia, passa mais de 70 mil pessoas, muitas das pessoas com necessidades financeiras que não conseguem nem se alimentar. O senhor acredita que esse instrumento vai conseguir vir para Rio Preto em breve? Eu acredito, eu me recordo, eu era prefeito ainda, depois deputado, o ex-deputado Vaz de Lima começou esse trabalho e eu até fui buscar essa iniciativa conversando com as 100 cidades que visitam o HB todos os dias, sim, o grande fluxo de pacientes e de moradores ao redor também. E aí, diante disso, eu entendo dessa importância, estou conversando dentro do governo, a minha expectativa é que possa ter essa atenção e que isso venha a beneficiar não só quem precisa na cidade, mas também os usuários de saúde que usam tanto, muitas vezes traz sua marmita, muitas vezes tem que procurar uma solução. Eu acho que é um impacto social importante, um atendimento que é uma demanda daquela região da cidade e é uma demanda de mais de 100 cidades da região que usam o HB. Deputado, vamos voltar a falar de apoio político. A gente falou do âmbito nacional, do âmbito estadual, agora vamos falar do regionalizado. Como está o teu apoio na região, na nossa região? Tem dobradinha com alguém? Como está funcionando? Tenho dobradinha. Na cidade de São José do Rio Preto, a minha dobrada é o Edinho Araújo Filho e em muitas cidades da região. Mas mesmo em Rio Preto e em cidades da região, eu tenho dobrada com os demais candidatos a federal, tanto o Mota, como o Geninho, como o Fausto Pinato, como o Arnaldo Jardim, como o Baleia Rossi, são deputados deputados e candidatos a deputado federal que fazem parte desse contexto. E tenho apoio em praticamente todas as cidades, ou do meu partido, ou do prefeito, ou de vereador, ou de lideranças e amigos que nos acolhem, ou até mesmo de hospitais e entidades que são parceiras de trabalho que nós realizamos. Então, é um trabalho muito presente, de base, eu com a minha equipe, com a gestão o mandato na Assembleia, a gestão no agro, na agricultura, estreitou e fortaleceu ainda mais essa relação e eu me faço presente em todas as cidades. Para a gente terminar nossa entrevista, o deputado Itamar Borges está eleito em 2022? Aí é Deus, muito trabalho e o foco é esse, é reeleger para continuar sendo deputado de Rio Preto, da região, de Araçatuba, da região, para continuar sendo o deputado dos municípios, das santas casas, das entidades sociais e do desenvolvimento econômico, da micro e pequena empresa e, é claro, dessa bandeira tão nobre que é a agricultura, o agro. Bom, essa foi a nossa entrevista com o deputado Itamar Borges, eleito pelo MDB, que é candidato à reeleição a deputado estadual por São Paulo. A você que acompanhou o Tela Política, o nosso muito obrigado pela audiência e até a próxima.